galera da primeira série, voltando novamente então, né, com um pouquinho mais sobre o Egito Antigo, na aula do dia 2/4/2020. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre, né, as atividades desse povo tão fascinante que foi o povo egípcio. O Egito Antigo, ele é conhecido principalmente por causa dos seus monumentos, né? Aqui é apresentado para vocês grandes monumentos como a Esfinge de Gizé e as duas pirâmides do Egito mais importantes. Na verdade, são três. As três pirâmides mais importantes são a de Quéops, de Miquerinos e de Quefren, tá? Para quem não conhece, esses são os grandes monumentos do Egito Antigo. Dando continuidade aí, o Egito, né, ele se localiza no grande deserto do Saara, né, no nordeste do continente africano. Considerado uma das civilizações mais fascinantes da história, desenvolveu-se graças às águas do rio Nilo. Esse rio Nilo é muito importante, principalmente na questão econômica e na questão social. As tumbas dos faraós, concentradas dentro das pirâmides, se tornaram grandes fontes de pesquisa sobre a vida desse povo. Por que está falando das tumbas? As tumbas, elas eram localizadas bem próximas, né, ao rio Nilo, favorecendo então, né, o contato com esse rio que era considerado um rio sagrado. Essas grandes civilizações da antiguidade desenvolveram-se graças ao domínio de técnicas que permitiram o aperfeiçoamento da agricultura, como, né, os canais de irrigação, que é muito importante dentro do contexto do Egito Antigo. O Nilo, ele é essencial, né, para a sobrevivência não só do passado como hoje. O rio Nilo é conhecido então como um dos maiores rios do mundo, né, principalmente em extensão. E a economia diante desse rio é muito importante até hoje, né? Eles cultuam o rio, mesmo com a modernidade, o rio ainda é fonte de riqueza econômica para essas grandes civilizações. E a religião egípcia também, mesmo que perdeu-se muito da característica antiga dela, né, principalmente em relação ao zoomorfismo, que é a ideia de humano com animal, perdeu o contato. Porém, ainda existe, né, várias cerimônias cultuadas relembrando o passado. Diante disso, então, a gente tem algumas atividades que foram lançadas para vocês, né, da qual nós vamos estar falando sobre elas agora. Né? Era para vocês lerem um texto baseado nas ideias, né, da sociedade egípcia e responder as questões. Primeira questão. Os egípcios desenvolveram sua sociedade às margens de um grande rio. Qual o nome desse importante rio e onde ele se localizava? Claro, né, que o grande rio é o rio Nilo. Portanto, na África não existe só o Nilo, existem vários outros rios importantes. Mas o rio Nilo é o rio que influenciou muito a civilização egípcia, né? Porque o Egito está bem próximo ao rio Nilo. E ele está localizado na África. Observe a primeira imagem e descreva quais são os monumentos apresentados, o nome deles e onde eles estão localizados. Como eu disse, são monumentos muito importantes, né, que estão localizados na África, né, que são as pirâmides e a grande Esfinge de Gizé. Questão 3. Relate as várias importâncias do rio Nilo para a formação da civilização egípcia. Todas as importâncias da irrigação. Por que irrigação? Porque no primeiro momento a civilização egípcia ela era, né, extremamente voltada para a economia, né, de agricultura. Por isso, então, a irrigação era o fator principal dentro dessa civilização. A resposta correta. O rio Nilo é essencial para a sobrevivência do Egito. A interação entre a ação humana e o meio ambiente é evidente na história da civilização egípcia, pois graças à abundância de suas águas era possível irrigar as margens durante o período das cheias. A necessidade de construção de canais para irrigação e de barragens para armazenar a água próximo às plantações foi responsável pelo aparecimento do Estado centralizado. Para vocês terem uma ideia, então, como, né, a economia ela era importante, porque quem tinha o controle da agricultura automaticamente controlava o Estado, né, que no caso era o grande faraó. Questão 4. A história política do Egito Antigo é tradicionalmente dividida em duas épocas. Explique os dois períodos relatando as principais características.
Então, o primeiro período é o período pré-dinástico, né, que aconteceu em 3.200 a.C., e ele não tinha uma ação centralizadora política, ou seja, não era, o poder não era centralizado. Muitas pessoas conseguiam, né, mandar e ajudar na execução desse período. A população era organizada em nomos. O que esses nomos? Eram chamados de comunidades bem primitivas. O que essas comunidades primitivas? Comunidades que não tinham valorização em relação a construções, eles eram mais agricultores. Independentes da autoridade central, que era chefiada pelos monarcas, a unificação dos nomes se deu em meados de 3000 a.C., período em que se consolidaram a economia agrícola, a escrita, a técnica de trabalho com metais como cobre e ouro. Então, dessa forma, eles eram, né, bem primitivos, não tinham ainda muita ambição, na verdade. Dois reinos, Alto Egito e Baixo Egito, surgiram por volta de 3500, em consequência da necessidade de se unir esforços para a construção de obras hidráulicas, que é o quê? Né? Mais construções de canais de irrigação. O segundo período é chamado de dinástico, que tem já uma forte centralização política. Menes, rei do Alto Egito, subjugou em 3200 o Baixo Egito, promoveu a unificação política das duas terras sobre uma monarquia centralizada. Dessa forma, mostra então o quê? Que os faraós que começam a ter, né, um poder extremo. Menes então se tornou o primeiro faraó. Os nomarcas passaram a ser governados subordinados à autoridade faraônica. Questão 5. Observe a última imagem do monumento no Antigo Egito e descreva que imagem ela relata. Ela relata principalmente o poder desses faraós. Vocês podem perceber que a maioria das construções egípcias todas estão voltadas ao poder centralizado do grande faraó. Inclusive a esfinge, né, ela tem o quê? A cabeça do faraó e o corpo de um leão, demonstrando então que ele era, né, o máximo dentro do Egito. A questão do segundo momento era para vocês lerem o poema, né, a oração do Nilo, e responder algumas questões. O poema ele fala principalmente, né, da centralização do poder e também do poder do rio Nilo, né? A questão 1. O rio Nilo foi fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. Sem ele, os egípcios não teriam construído um império tão grandioso. Com base nisso, responda as questões abaixo. Quais as atividades econômicas citadas no texto dos antigos egípcios? Agricultura, pecuária, pesca, construções e etc. A agricultura principal, né, que era a base dessa sociedade, a pecuária, a criação de animais, a pesca e as construções de grandes. Letra B, né? Qual a importância do rio Nilo para a população do Egito Antigo? O Nilo era essencial para a sobrevivência do Egito, não só no passado, como hoje também. A interação entre a ação humana e o meio ambiente é evidente na história da civilização egípcia. Por quê? Porque eles criaram os canais de irrigação graças às águas abundantes do rio Nilo, que, né, possibilitou, né, a criação desse grande império que foi o Império Egípcio. C. Os versos desse poema confirmam ou negam a ideia de que o Egito é um presente do Nilo. Justifique. Claro que, né, os versos contribuem para mostrar que realmente o rio Nilo era fascinante, né? Por quê? Principalmente porque ele dava, né, condições de vida ao redor dele, né? Olha o trecho. Senhor dos peixes, durante a inundação, nenhum pássaro pousa nas colheitas. Tu crias o trigo, fazes o nascer do grão, garantindo a prosperidade aos tempos. Para se criar, para que se a sua tarefa e o teu trabalho, tudo que existe cai em quietação. Letras D. Qual a influência do rio para a agricultura e como os egípcios lidavam com o regime de cheias periódicas dos rios? A influência do rio era enorme, né, por causa dos canais de irrigação, né, que possibilitavam, né, armazenar mais alimentos e também, né, água mais próxima, né, porque o rio ele é muito extenso, né, e em relação com que eles lidavam com as cheias, né, eles criavam, né, esses movimentos de irrigação para proporcionar, né, a chegada das pessoas nessa região para favorecer a agricultura. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, é só procurar a gente lá nos canais do WhatsApp. Tchau, tchau e até mais.